Ensinar e aprender handebol. Esse é o lema de um projeto do Departamento de Educação Física da Unesp que aproxima o esporte da comunidade. A ideia nasceu há 14 anos e hoje já são mais de 100 alunos atendidos de graça. Festival da Primavera no Bosque da Unesp. A primeira edição do evento foi organizada por projetos de extensão da universidade e reuniu diversas atrações culturais. Na entrevista do dia, a gente fala sobre o combate à AIDS. Amanhã é o Dia Mundial dedicado à causa e a gente recebe aqui no estúdio o médico infectologista Alexandre Naime, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Quinta-feira, 30 de novembro, Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Há 14 anos, um projeto do Departamento de Educação Física da Unesp aproxima a prática de handebol de crianças e adolescentes aqui da cidade. A iniciativa não tem o objetivo de formar atletas, mas sim de promover a troca de experiências por meio do esporte. Parece uma brincadeira de criança, mas essa atividade simula um dos movimentos mais repetidos durante uma partida de handebol. Em um espaço definido, o objetivo é conquistar a fita, amarrada no braço do adversário. A tarefa fica ainda mais difícil quando a dupla precisa segurar uma bola nas mãos. A Beatriz tirou de letra o desafio. Mesmo com um oponente muito maior que ela, a garotinha cumpriu a missão. Eu gosto do projeto, acho bem legal e eu gosto mais quando a gente está aquecendo e a gente aprende coisas para desenvolver no jogo. Hoje a gente aprendeu a desmarcação e o frevo, eu acho, que é para você enganar o seu oponente. Foi por um problema de saúde que há 1 ano e meio, Beatriz resolveu participar do projeto Ensinando e Aprendendo Handebol, iniciativa do Departamento de Educação Física da Unesp. Eu vim com a minha mãe por causa do colesterol, que eu tava com ele alto, e a gente veio aqui pra resolver tentar queimar o colesterol, abaixar ele. E agora eu venho aqui diariamente, me divirto muito e tô me desenvolvendo mais com o esporte. O projeto nasceu em Bauru há 14 anos como uma forma de permitir que crianças e adolescentes conhecessem a modalidade. Hoje, são mais de 100 alunos atendidos gratuitamente no ginásio da Unesp e em mais 2 polos da cidade. A gente estabeleceu um espaço, ou buscou construir um espaço no qual as crianças, e adolescentes e jovens pudessem experimentar a vivência do handebol. E sempre com uma expectativa de oportunizar essa experiência, e ampliar as vivências de lazer dessas crianças, jovens e adolescentes. Então a expectativa não é a formação de atletas, mas disponibilizar um espaço no qual eles possam trocar experiências, aprender coisas variadas. Como o objetivo do projeto não é formar atletas profissionais de handebol, as atividades são marcadas pela diversidade. Aqui, meninos e meninas de todos os tamanhos, idades e talentos aprendem e se divertem juntos. Uma mistura que permite uma rica troca de experiências. Quem sabe bem disso é a Rebeca. Ela tem 18 anos e faz parte do grupo A4. A jovem é uma das exceções do time, já que a faixa etária atendida varia entre 9 e 15 anos. Eles ensinam sempre os grandes a ajudar os pequenos, E a gente aprende com os pequenos também. Então, os dois aprendem, Segundo Lilian, a ideia do projeto esportivo é cada vez mais abrir espaço para essa diversidade. A gente tem aqueles alunos que já passaram dos 15 anos, mas que estão com a gente há um tempo e que também não têm outros espaços de lazer para ter essa perspectiva específica que a gente tem aqui de handebol. Então eles continuam, Então assim, o projeto, por mais que ele defina essa faixa etária, não é que quando completa 15 a criança ou adolescente tem que sair. Ao contrário, se ele se sente satisfeito, se ele gosta do programa, ele pode continuar. E aí a gente vai ampliando ainda mais essa diversidade de faixa etária, essas contribuições, do aluno mais experiente com menos experiente. O projeto funciona também como um laboratório prático para os alunos bolsistas e estagiários de educação física. São eles os responsáveis pelo preparo das aulas semanais. É muito interessante, a gente tá na aula, tá tendo a teoria e colocar tudo em prática aqui. A gente vê que muitas coisas não é exatamente daquele jeito,
mas a gente consegue transferir a partir daquilo que a gente aprende lá, consegue transferir aqui, modificar a dinâmica. A gente vai sempre aprendendo, vai sempre se modificando, sempre evoluindo, né, na didática, em tudo como profissional, né? Uma forma de ensinar que mistura brincadeira com coisa séria. Não adianta a gente passar um jogo, uma atividade dele, por exemplo, jogar com a parede. No jogo ele não vai conseguir transferir isso. Então é muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais proveitoso a gente trabalhar sempre em dupla, em trio, para eles transferirem mais facilmente essa relação da atividade para o jogo. Estão abertas até amanhã, dia 1º de dezembro, as inscrições para o workshop internacional do programa Researcher Connect. O evento tem o objetivo de discutir pesquisas colaborativas nas áreas de agricultura, biologia, medicina, práticas de educação inclusiva, literatura e linguística. O edital prevê a seleção de 25 pesquisadores recém-doutores vinculados a instituições de educação superior do estado de São Paulo. Para se inscrever, é só acessar o link que aparece na tela. O workshop vai ser realizado entre os dias 26 e 28 de fevereiro do ano que vem, na Faculdade de Ciências, aqui no campus da Unesp, em Bauru. Chove neste momento no norte do estado de São Paulo e as condições de instabilidade se mantêm nesta sexta-feira. Na região de Bauru, podem ocorrer pancadas rápidas ao fim do dia amanhã. Neste momento, a umidade do ar está em 54%. São registrados ventos de 7 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 16 e 29 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 17 e 27 graus. A gente vai agora para o intervalo rápido e na volta tem o primeiro Festival da Primavera realizado aqui na Unesp em Bauru. O evento foi no Bosque do Campus e reuniu diversas atrações culturais. Fique ligado que nós voltamos em instantes. A gente fala agora de uma iniciativa muito bacana que foi realizada ontem no Bosque do Campus da Unesp aqui em Bauru. É o primeiro Festival da Primavera, evento organizado por 5 projetos de extensão da universidade. A festa reuniu tudo num só lugar: música, cultura, gastronomia e até astronomia. O Kevin Camada e a Camila Gabriele, alunos de jornalismo e colaboradores da TV Unesp, foram até lá conferir. Vamos ver o que rolou. E aí pessoal, eu sou o Kevin. Oi, eu sou a Camila. Nós somos colaboradores de jornalismo da TV Unesp e hoje a gente saiu da redação, veio aqui até o campus acompanhar o primeiro Festival Unesp de Primavera. O evento ele está sendo promovido por 5 projetos de extensão. Está acontecendo muitas atividades legais, como atrações culturais, musicais e comidinhas. A gente separou os melhores momentos para mostrar para vocês. Vem conferir com a gente! Bora lá? A gente acha importante a divulgação dos projetos que tem no campo, da extensão, projetos que ainda não são de extensão, e porque a gente também acha importante as pessoas começarem a ocupar mais o bosque, porque a diretoria ela meio que ignora, não tem escultura, a iluminação fica quase sempre apagada, então se a gente começar a usar, eles começar a olhar diferente e vão começar a cuidar. Cada projeto participante tem o seu próprio caixa, vende seu alimento ou qualquer outro produto. E aí, nessa primeira edição, o dinheiro arrecadado vai ficar com cada projeto. E aí a ideia é, na próxima vez, uma parte ser destinada para o Perspectiva, que é o projeto que começou com a ideia, para consertar equipamentos, comprar coisas novas. A nossa ideia, a nossa proposta sempre é ocupar o espaço da universidade. Então a Perspectiva organiza, toda quarta-feira, na cantina da FEB, apresentações artísticas. E o espaço do Bosque é um espaço que anda um pouco desligado de atividades culturais, desligado de atividades acadêmicas. E aí a gente pensou em unir com os outros projetos e conseguir ocupar esse espaço com cultura, comida e tudo mais.
parte do meio acadêmico aqui mesmo não conhece ainda o observatório, o nosso projeto que a gente tem lá. A gente tem aberto ao público todo mês, uma vez ao mês a gente tem esse aberto, mas ainda boa parte do pessoal da Unesp ainda não conhece o observatório. E é interessante que a gente participe mais desses eventos para a gente dar mais visibilidade e também para aproximar o pessoal da astronomia em si, que é muito legal. Você pode observar planetas, a gente está fazendo observação da Lua agora e do Sol. Eu conheci uma das organizadoras e aí ela tinha feito convite para eu tocar Perspectiva e eu falei para ela, se tiver uma data mais pra frente, mas ela falou, tem essa data, quer colocar essa data? E eu falei, beleza, mas eu pensava que era na Quintina da Fé. E aí ela falou, então é essa data aqui mesmo e fechou. E aí eu descobri que era aqui, e foi a primeira vez que eu toquei. Muito bacana, né? Agora a gente fala das eleições de 2018 que já estão chegando. Para quem ainda não fez o cadastro biométrico, o Tribunal Regional Eleitoral realiza em dezembro o mutirão da biometria. O mutirão começa nesse sábado e segue nos dias 8, 9 e 16 de dezembro. A gente conversa agora com o Munir Sayed, chefe do cartório eleitoral de Bauru, que tem mais detalhes. Munir, como que vai funcionar o mutirão nesse sábado? Nesse sábado, a Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo vai abrir os cartórios em horário especial, das 9 às 6 da tarde, onde não vai ser necessário fazer o agendamento, né? Sendo necessário só o comparecimento do eleitor com os documentos necessários e o atendimento será por ordem de chegada. Quais são esses documentos necessários? A documentação necessária é o RG, comprovante de residência e o título antigo para os que já têm título. E as pessoas que vão fazer o título pela primeira vez, RG, comprovante de residência e também o alistamento militar para homens maiores de 18 e menores de 45. Os eleitores bauruenses que não cadastrarem a biometria, eles vão poder votar normalmente nas próximas eleições? É importante salientar que essa biometria agora para a cidade de Bauru não é obrigatória, né? Só um serviço a mais que está sendo oferecido, né? Sem agendamento, para as pessoas que já queiram fazer. E também orientar as pessoas que nesses dias pode, como é por ordem de chegada, à espera de uma grande fila. Então a demora pode ser bem considerável. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Os cartórios eleitorais funcionam então neste sábado das 9 às 6 da tarde e mais informações você confere no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. Já no domingo, o Núcleo Gasparini recebe o projeto Lazer para Todos, realizado pela CEMEL, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento começa às 2 da tarde na Escola Estadual João Pedro Fernandes, que fica na quadra 2 da Rua dos Pintores. Vão ser oferecidas para a população do bairro e também do entorno diversas atividades físicas com orientação de professores da CEMEL, além de muita diversão com brinquedos para as crianças. As associações de moradores que quiserem receber o projeto Lazer para Todos podem entrar em contato com o Departamento de Lazer da CEMEL pelo telefone 3108-1050. E a seguir a gente fala sobre o combate à AIDS. Dezembro é o mês dedicado à prevenção da doença e nós recebemos aqui no estúdio o médico infectologista Alexandre Naime. Fique ligado que nós voltamos já já. Amanhã é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Na América Latina, o Brasil é o país que mais concentra casos de novas infecções por HIV. Um levantamento recente do NAIDS, um programa criado pelas Nações Unidas para combater a doença, projeta que somente no ano passado, cerca de 48 mil pessoas contraíram o vírus aqui no país. Para comentar esses e outros dados, nós recebemos aqui no estúdio o médico infectologista Alexandre Naime. Ele é diretor clínico do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia da FAMESP, a Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando sobre esses dados, do NAIDS, que mostram que houve um crescimento aqui no país de 4,3% nos novos casos de infecções por HIV entre os anos de 2005 e 2016.
A que é atribuído esse aumento, Alexandre? Esse aumento que vem acontecendo nos últimos anos, ele é principalmente na faixa etária mais jovem, entre 13 a 19 anos e 20 a 24 anos. Essa faixa etária mais jovem, eles não tiveram o impacto que as gerações anteriores tiveram em relação à epidemia fatal da AIDS. Então, antigamente, a AIDS era conhecida como uma doença sem cura, como uma sentença de morte, e as gerações que iniciaram a vida sexual durante essa época bastante cruel da AIDS sempre se preveniram muito, porque, obviamente, viram grandes ídolos morrerem, sentiram na pele o que era uma epidemia fatal. E as gerações mais novas, eles banalizaram a informação, que é correta, mas estão levando de uma forma muito leviana a informação de que a AIDS não mata mais. Realmente, hoje em dia, um indivíduo que tem infecção pelo HIV, se ele fizer o diagnóstico de certa forma precoce e fizer o acompanhamento, tomando as medicações corretamente, ele tem a mesma expectativa de vida. Mas isso não significa que vale a pena se infectar pelo HIV e fazer uso de medicação crônica por uma vida toda. Que você vai ter uma qualidade de vida boa, né? Exatamente. A qualidade é muito boa, as pessoas vivem normalmente, mas nem por isso as pessoas devem pensar que banalizar essa informação e acabar se expondo tanto ao HIV. Então, o que a gente tem hoje são os níveis mais baixos de uso de preservativo que já foram registrados na história. Então, existe uma pesquisa clássica que perguntou, você acredita que a camisinha é a melhor forma de prevenção contra o HIV? Os jovens respondem na sua totalidade, sim, a camisinha é a melhor forma. Próxima pergunta, na sua última relação casual, não parceiro fixo, sexo casual, você usou camisinha? Só 15% dizem que usaram, ou seja, não falta informação. Realmente é uma falta de percepção de risco e uma onipotência do jovem, que é característica dessa idade, em se expor inadvertidamente, então, ao risco de aquisição do HIV. Na sua visão, o que falta para mudar esse cenário? O que falta, na verdade, é uma conscientização de que realmente não vale a pena correr esse risco. E também métodos alternativos de uso do preservativo. Já que os jovens não estão usando, nós temos que falar sobre duas outras estratégias de prevenção, que é a profilaxia pós-exposição, que funciona mais ou menos como uma pílula do dia seguinte. Se a pessoa pontualmente não usou o preservativo, ela pode procurar um serviço de saúde em até 72 horas e fazer uso do coquetel durante somente um mês, e com isso a chance de aquisição do HIV é zero. Ou se o uso do preservativo ele não é feito de forma regular, a pessoa não usa camisinha mesmo, existe a possibilidade da profilaxia pré-exposição, que funciona como se fosse a pílula anticoncepcional regular da mulher. O indivíduo toma um comprimido todos os dias e zera a chance de aquisição do HIV. Para pessoas que não usam realmente o preservativo, são boas estratégias e que já estão disponíveis pelo SUS. A gente falou um pouquinho das mortes, né, pela doença, que hoje elas já não são da mesma forma como anos anteriores, e elas se mantiveram estáveis, né, aqui no país, de acordo também com os dados da pesquisa. Por que essa manutenção? É por conta do tratamento ofertado que elas se mantêm estáveis? Na verdade, essa não é uma notícia boa. O número de mortes continua estável, em torno de 18 a 20 mil pessoas todo ano morrem por infecção de HIV no Brasil, mas a gente tem que pensar que o investimento que foi feito na última década, a qualidade do tratamento melhorou muito, ou seja, era para essas mortes terem caído, como a gente viu no mundo todo. Na contramão do que está acontecendo no mundo, nós estamos com mais pessoas se infectando e com um número de mortes estável, sendo que no mundo o número de casos novos caiu, o número de mortes também caiu. Por que isso está acontecendo? O número de mortes continua alto? Porque o diagnóstico está sendo feito de forma tardia. Então, as pessoas que se descobrem portadoras do HIV já estão fazendo isso na fase mais terminal, que é conhecida como AIDS, né? Daí a importância de todo mundo, pelo menos uma vez na vida, todo mundo que já teve pelo menos uma relação sexual, fazer o teste de HIV, independente se é homem ou mulher, se é gay, se é hétero, se é preto, branco, se é evangélico, católico, budista, não importa qualquer característica, não existe mais grupo de risco em relação à infecção pelo HIV. Eu tenho no meu consultório pessoas que são heterossexuais, pessoas com mais de 80 anos, padres da Igreja Católica, bispos da Igreja Evangélica, então não existe categorização. Qualquer um está sob risco e por isso a necessidade de pelo menos uma vez na vida se testar para HIV e outras infecções que podem ser transmitidas pelo sexo, como a hepatite C, a hepatite B e a sífilis.
Nesse sentido, foi autorizada aqui no Brasil a venda, né, dos testes rápidos anti-HIV. Como que você enxerga essa autorização? Como que ela chega diante desse cenário? Na verdade, é mais do que o teste rápido, ele é o teste caseiro. É a mesma coisa que o teste de gravidez que é vendido em farmácia, só que ao invés da urina, que é usada no teste de gravidez, é uma gotinha de sangue. É um kit que existe uma lâmina própria e uma pequena lanceta, o indivíduo vai lá, faz um piquezinho no dedo, igual o teste de glicose, espreme, sai uma gotinha de sangue que vai para uma fita. Essa é uma forma fantástica de vencer a barreira natural que muitos têm de ir até uma unidade de saúde ou procurar o consultório ou um laboratório com medo de se expor, vergonha de falar que quer um teste. Na verdade, não tem que ter vergonha, né? HIV ninguém pede para pegar ou hepatite B ou hepatite C ou sífilis. Acontece porque a pessoa acabou se expondo. Então, esse teste caseiro permite com que a pessoa não se submeta a uma exposição tão grande, conheça o seu status sorológico, se é positivo ou negativo, só tem que ter cuidado de que esse teste tem que ser feito pelo menos um mês após a exposição, porque ele demora, ele tem um delay, é baseado na produção de anticorpos, em cerca de um mês. Isso está escrito na bula, está bem orientado lá. Para a gente encerrar, como que o SAI em Botucatu, ele vem atuando no sentido de contribuir com as políticas públicas no combate e prevenção da AIDS? Então, o nosso serviço de ambulatórios especializados de infectologia Domingos Alves Meira, né, que é uma unidade administrada pela FAMESP e que tem uma ligação de assistência, pesquisa e ensino com a Unesp, com a Faculdade de Medicina, ele é um centro de referência que já tem 14 anos, um centro de referência nacional. Nós recebemos profissionais de saúde, médicos de todo o Brasil que vão fazer treinamento lá. Temos mais de 1.000 pacientes infectados pelo HIV em segmento e cerca de 500 com hepatite B ou C. E ele se tornou de forma muito consistente um lugar onde você pratica a medicina de forma multiprofissional e multidisciplinar. O que significa isso? Então lá o doente ele é acolhido não só pelo médico. Temos o enfermeiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, o dentista, o assistente social, e tudo isso garante uma visão muito mais holística em relação à saúde do paciente. E também, da forma multiprofissional, nós temos, além do infectologista, que é o médico que cuida mais especificamente da questão do HIV, nós temos cirurgião plástico, cardiologista, endócrino, de forma que a saúde desse indivíduo é feita de forma muito mais global do que simplesmente só tratando a infecção pelo HIV. Um trabalho bastante completo. Bastante completo e que tem nos rendido frutos generosos, principalmente em relação à pesquisa e ensino, mas também em relação ao reconhecimento do paciente que vê naquele lugar um lugar onde ele é acolhido de forma completa. Tá certo, Alexandre. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Acompanhe a TV Unesp também pelo site e pela nossa página no Facebook. Uma boa noite para você. Tchau! We'll be right back.